O mês de setembro foi escolhido para concentrar as campanhas de conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Então, estamos no Setembro Vermelho e vamos falar sobre fatores de risco das doenças cardiovasculares. Quem participa conosco é o Dr. Humberto Tridapali, médico cardiologista. Dr. Humberto, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Dr. Humberto, quais são os fatores de risco que podem levar a doenças cardiovasculares? Denise, de maneira bem simples, a gente pode contar nos dedos isso, né? Então, a gente sabe de 10 principais fatores de risco. A gente vai ter a história familiar, é um fator importante, então aqueles pacientes que têm pais, tios, avós com doença cardiológica, isso é um fator importante, porque ela tem um componente genético, né? A idade, quanto mais eu envelheço, maior meu risco. Os fatores relacionados ao meu comportamento, que é atividade física, alimentação e, consequentemente, meu peso. E os clássicos que são hipertensão, diabetes, colesterol, cigarro e estresse. Então, são 10 fatores, né, que são os principais fatores relacionados às doenças cardiovasculares. E quando falamos, doutor, em doenças cardiovasculares, quais seriam as principais doenças do coração que a gente também poderia pontuar aqui nessa conversa, aproveitando que estamos nesse Setembro Vermelho? As doenças do coração, as principais são o infarto agudo do miocárdio, né, e a insuficiência cardíaca, que é o coração grande e fraco. Esses são os dois principais causadores de óbito de origem cardíaca. Falando em doença cardiovascular, que é tudo que engloba a parte circulatória, a gente acrescenta ainda o acidente vascular encefálico, que é o AVC. Então, AVC, infarto e a insuficiência cardíaca são os 3 principais causadores de óbito no mundo. Somados, eles lideram na maioria dos países as causas de óbito. E por isso a importância da gente falar disso hoje, porque grande parte dessas doenças, grande parte desses óbitos poderiam ser evitados com medidas de prevenção. Porque as doenças cardíacas estão ligadas, como a gente conversou antes, sobre alguns fatores ambientais, alguns fatores do estilo de vida. E a intervenção nesses fatores que faz com que eu ganhe anos de vida, que eu consiga prorrogar o meu óbito cardiovascular. Aí é importante da gente conversar sobre os pontos. Legal, legal. E vamos lá então aprofundar então esse conhecimento, essas medidas de prevenção, esse olhar com mais atenção para o coração, através de outros direcionamentos, outras coordenadas do nosso dia a dia. Quais seriam, doutor, essas medidas de prevenção? O que a gente tem que fazer primeiro é fazer uma avaliação, né? Entender quais são desses fatores de risco, o que eu tenho, né? Se eu tenho pressão alta, se eu tenho diabetes. A pressão alta é um exame simples, né? Em qualquer lugar a gente consegue fazer a aferição da pressão. Os exames de sangue para definição da diabetes e do colesterol, e a análise do tabagismo, a minha avaliação de quanta atividade física eu faço, lembrando que a gente deveria manter em torno de 150 minutos por semana de uma atividade física dedicada, né? A minha alimentação regulada, cuidado com os açúcares, cuidado com as gorduras, que são os principais inimigos do coração, além do sal, né? E com isso, claro, sabendo se o meu peso está adequado, se eu estou obeso, se eu estou sobrepeso, que são os fatores importantes para a doença do coração. Lembrando que a atividade física é uma coisa importante, é uma coisa que parte da vontade de cada um, e eu posso ter mudanças de hábito. Como, Denise? Assim, eu vou trocar meu sapato alto por um sapato baixo, vou ir para o meu trabalho andando, eu vou começar a subir as escadas do meu prédio. Essas simples mudanças no dia a dia já têm repercussão na redução da mortalidade cardiovascular. Isso que o senhor tocou ali nessa questão do sapato foi só uma mera ilustração ou de fato tem influência trocar o sapato alto pelo sapato baixo, doutora? Na verdade é uma ilustração que diz o quê? Que a gente tem que fazer andar mais, né? Então assim, as mulheres com sapato alto têm que andar mesmo. Se ela troca por um sapato baixo, ela pode fazer maiores percursos caminhando, ela pode subir a escada do seu prédio, ela pode ir para o trabalho a pé, ela pode ir e voltar do almoço a pé. Então assim, isso facilita o deslocamento, facilita a atividade física, e com isso reduzindo o risco de morte cardiovascular. Perfeito, perfeito. Não terá um empecilho nesse caso, né, doutor? Realmente tendo um sapato mais confortável, não vai ser o porquê de não fazer, porque hoje eu não tenho condições porque o sapato está apertando, está alto demais. Então, um sapato mais confortável, então, é um fator para impulsionar a mais esse cuidado do corpo, cuidado do movimento, que vai com certeza influenciar também na saúde do nosso coração, né? E são esses pequenos cuidados do dia a dia. É a comida que eu escolho no buffet, na hora que eu vou almoçar, é o jeito que eu me desloco até o buffet, é o jeito como eu comporto com as adversidades do dia a dia, como é que eu lido com o estresse, como é que eu lido com a bebida alcoólica, como é que eu lido com esse
diversos fatores que eu estou te dizendo que vai, sim, mudar o quanto eu vou sobreviver. Hoje, na nossa região, a gente tem uma sobrevida que é extraordinária, em torno de 80 anos, comparado aos países de primeiro mundo. E é muito triste a gente abreviar isso por doença cardiovascular. E a grande chance das pessoas abreviar a sua vida é por problemas cardiovasculares, que muitas vezes avisam a gente tem sintomas, a gente tem sintoma do cansaço, tem sintoma do dor no peito. Se o médico for procurado rapidamente, a gente consegue contornar essa situação, contornar essa diversidade e fazer com que a pessoa vá chegar aos seus 80 anos. Doutor Humberto, sobre os fatores de risco que o senhor já mencionou, por exemplo, aqui a questão do diabetes, né? Como é que influencia exatamente essa doença, essa complicação na saúde do coração, na saúde cardiovascular como um todo? A diabetes, ela traduzindo para os nossos ouvintes, ela é um aumento das taxas de açúcar no sangue. Aí as pessoas perguntam, o que o açúcar tem a ver com entupir o coração, né? É a grande pergunta. Na verdade, o diabetes promove uma reação no organismo, ele inflama o nosso organismo, propiciando com que a gordura faça essa obstrução dos vasos de maneira muito mais acelerada do que nos não diabéticos. Né? Então, o diabetes ele é um acelerador do processo de entupimento das artérias do corpo. E o tabagismo, doutor, também já mencionado como fator de risco, né? Mas exatamente o cigarro em si, ele afeta de que forma o coração, que é o nosso ponto da conversa de hoje, aproveitando esse mês, o Setembro Vermelho? O tabagismo, ele tem um fator relacionado com a lesão dos vasos do coração. E fazendo essa lesão dos vasos do coração, ele propicia esse entupimento também. Então, todos esses fatores que a gente conversou, né? Aqueles menos conhecidos, a hipertensão, o colesterol, o cigarro, o estresse, o que esses fatores de risco fazem? Fazem com que pessoas jovens tenham doença de pessoas de idade. O que quer dizer isso? Que pessoas jovens comecem a entupir as artérias do coração, as artérias do cérebro. E isso não aconteceria se elas não tivessem esses fatores de risco. Essa é a grande contribuição do tabagismo, do diabetes, do estresse, na saúde cardiovascular. Ela acelera esse processo de deposição de gordura nas artérias do coração. Doutor Humberto, no primeiro momento, esse entupimento das artérias, ele é silencioso, não se percebe, ou já começa também a demonstrar sinais para o paciente quando já está vivendo essa realidade, esse entupimento das artérias? Essa pergunta é muito interessante, Denise, e como é que funciona isso? Mais de 80% dos casos, os pacientes têm sintomas. Então, ele começa a sentir dor no peito, ele começa a sentir cansaço, que, na verdade, esse Setembro Vermelho serve para chamar atenção para isso. Se você tem sentido dor no peito para caminhar, se você tem sentido um cansaço além do normal, está na hora de investigar, porque isso pode ser um sinal de entupimento no coração. A outra parte do enfoque é no check-up. Por que o check-up? Porque, na verdade, o check-up ele é composto de alguns exames capazes de detectar esse entupimento nas pessoas que ainda não estão sentindo alguma coisa. Daí a importância. Então, tem duas maneiras. Se eu sentir, eu procuro meu médico, tento investigar meu sintoma, mas, ao mesmo tempo, eu faço meus check-ups periódicos para ver se a saúde do coração está ok, mesmo não tendo sintoma. Uma parcela dos pacientes não vai sentir nada e acaba tendo o infarto como o primeiro sintoma. Importante. E existe uma idade mais indicada, doutor, para, por exemplo, realizar esse check-up, o primeiro check-up que também pontua esse olhar especial para o coração? Na verdade, a gente orienta o seguinte, que todo adulto acima dos 18 anos deveria fazer sua primeira avaliação. Isto por quê? Nessa primeira avaliação vai ser estudado o quê? O perfil da pessoa, os hábitos da pessoa, a história familiar, e dali para frente fazer um planejamento da saúde dela. É um paciente jovem, de 18 anos, não tem histórico familiar nenhum, tem só hábitos de vida saudáveis, tem pressão normal, exame de sangue normal, então o paciente vai poder voltar daqui a 2, 3 anos no médico. Não é um paciente que tem que vir todo ano no médico. Mas diferente daquele que aos 18 anos já fuma, já tem colesterol alto, está sedentário, já tem vários fatores de risco com seus 18 anos. Então esse é um paciente que precisa ser orientado, que precisa ficar em cima para ele reverter o quanto antes disso e não acabar entupindo suas artérias do coração. Doutor Humberto, uma pessoa com ansiedade tem mais chances de desenvolver aqui complicações, doenças cardiovasculares? Sim, Denise. Existem vários trabalhos que mostram que o transtorno de ansiedade, o estresse, é um fator ligado, sim, às doenças do coração.
né? É difícil a gente medir estresse, é difícil quantificar estresse, é difícil definir estresse. Mas os trabalhos mostraram assim, pessoas que perderam emprego, pessoas com falência financeira, pessoas que acabaram dissolvendo o casamento, são todas situações que são estresse para todo mundo. E essas pessoas acabaram tendo mais doenças do coração, sim. Olha só, importante também essa colocação feita e muito mais agora, né, doutor, sobre essa questão, esse momento, ainda convivendo com a pandemia, mas o tempo está passando. E o que já sabemos sobre a relação do coronavírus com o coração, doutor Humberto Tridapali? Denise, assim, são dois fatores muito importantes. A gente tem um fator ligado do vírus no coração, né? Então o vírus tem atuação no coração, não só no pulmão, ele danifica o músculo do coração, causando uma doença chamada miocardite, que é raro, né? Mas essa relação direta existe. Mas o grande impacto do coronavírus com a doença do coração foi que o isolamento, o medo das pessoas procurarem um médico, a mudança dos hábitos, a mudança da alimentação, o deixar de fazer exercício, teve um impacto gigantesco na saúde do coração das pessoas. O que houve em 2020 foi um aumento muito significativo da mortalidade das doenças cardíacas por esse abandono entre parentes do tratamento. Então as pessoas relaxaram, as pessoas deixaram de fazer exercício, a grande maioria das pessoas que ficam isoladas em casa teve ganho de peso, a gente conversa com todo mundo, a maioria dos pacientes teve ganho de peso, e isso impactou diretamente na saúde do coração, sendo que em 2020, em Blumenau, em plena pandemia, a maior causa de óbito foi as doenças cardiovasculares. Isso é muito importante ser colocado, até porque muitas pessoas ficam incomodadas, né, quando a gente fala sobre a realidade da pandemia e até afirmam, agora todo mundo só morre de coronavírus. Olha só, em Blumenau, o senhor colocando aqui então que o maior número de óbitos foi em decorrência de complicações, né, doenças cardiovasculares, então, e são muitas vezes números que não vêm ao encontro do destaque, da manchete no dia a dia, mas claro, como estamos vivendo aqui um momento ainda da pandemia, mais de 1 ano e meio, então por isso que a gente focou tanto e vem focando tanto nessa importância de se cuidar e cuidar do próximo em momentos como pandemia, que podem também desencadear problemas, complicações com o coração, por exemplo, né, doutor Humberto? Isso, e a grande diferença das doenças cardiovasculares é isso, que ela é intimamente relacionada com os nossos hábitos. Então, assim, é uma doença que mata muito, é a doença que mais mata, disputa sempre o primeiro lugar com relação aos cânceres, mas tem uma íntima relação com o meu dia a dia e, além de tudo, ela tem a grande vantagem de eu conseguir reverter a doença tomando medicações, ajeitando meu hábito de vida, e eu consigo ter uma sobrevida de uma pessoa normal, né? Então, assim, as pessoas que cuidam do seu coração, muitas vezes conseguem ter sobrevida, chegar aos 80 anos, igual uma pessoa que não teve doença cardíaca. Essa é a grande vantagem de cuidar do seu coração. São doenças que têm tratamento, são doenças que têm reversão, e a pessoa consegue ter uma qualidade de vida boa desde que cuide. A medicina, doutor Humberto, ela tem evoluído satisfatoriamente na área da cardiologia, oferecendo então realmente esse tratamento mais preciso para tratar as doenças cardiovasculares? Hoje em dia, a gama de medicamentos e a gama de exames e terapêuticos que a gente tem dentro da cardiologia faz com que eu te falei, que uma pessoa consiga infartar aos 50 anos, né, ter uma lesão grave no coração e consiga passar vivo 30 anos. Então, hoje a gente brinca com os pacientes que a gente precisa se esforçar para morrer do coração, porque quem toma medicação, quem faz o seu cuidado do seu dia a dia, consegue ter uma sobrevida muito grande. E, além disso, hoje em dia existem terapêuticas novas, cirurgias para arritmia, cirurgias para troca da válvula minimamente invasiva, que são coisas que não existiam há 10, 500 anos atrás e estão ajudando muito nós, cardiologistas, a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Muito bom. Doutor, vamos então mais uma vez aqui pontuar o que já colocamos em evidência nessa conversa, na entrevista de hoje, enaltecendo esse Setembro Vermelho, esse mês, né, que coloca em evidência campanhas, conscientização, prevenção e tratamento das doenças cardiovasculares. Mais uma vez, doutor, sinais de alerta, momentos em que realmente já levam uma preocupação nessa relação de algum probleminha já envolvendo o nosso coração. Quais seriam os sinais de alerta, doutor? Os principais sintomas cardíacos são dor no peito, tá? E ela chama muita atenção quando é uma dor no peito que ela for desencadeada por esforço. Eu caminho, eu subo uma escada, eu tenho um desconforto no peito. A falta de ar, né? O paciente começa a sentir falta de ar, pode ser um sintoma cardiovascular. Os desmaios são sintomas importantes. E as palpitações, coração acelerado, eu sinto meu coração disparar, eu sinto meu coração sair do lugar.
Esses são os 4 principais sintomas relacionados às doenças cardiovasculares. Dor no peito, falta de ar, palpitação e desmaio. E na verdade, a grande ideia de Setembro Vermelho é a pessoa, nesse setembro, parar e olhar para si. Como é que está a minha saúde do coração? Minha pressão é boa? Quando é que eu dosei meu colesterol a última vez? Quando é que eu dosei minha glicose a última vez? Como é que está meu peso? Olhando para trás, meu pai e minha mãe, que doença tiveram. Então, é um mês de olhar para a sua saúde do coração. Se tiver dúvida, consultar um cardiologista para fazer a sua avaliação e ver o real estado e quais são as preocupações que ela vai ter daqui para frente. Medidas de prevenção significam informação. Informação colocamos aqui clara com a sua presença na Rádio CBN. Doutor, muito obrigada por estar conosco nessa entrevista aqui na Rádio que Toca a Notícia. Tá? Um bom dia. Bom dia, Denise. Obrigado. Doutor Humberto Tridapalli é médico cardiologista conosco, então, e pontuando, né, gente, que no dia 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Coração, data criada para lembrar a sociedade sobre a importância do cuidado com a saúde do coração que fizemos hoje aqui, essa lembrança muito bem pontuada pelo doutor Humberto Tridapalli.